oração, essa casa de reflexão, essa casa de paz. E eu convido a todos a vivenciar essa paz, a sentir essa paz em seus corações e mentes, aquietando seus pensamentos, para que possamos receber a influência do plano maior, a influência dos nossos mentores, dos espíritos do bem, os espíritos benfeitores que aqui se encontram. Que aqui já estavam muito antes da gente chegar, preparando esse ambiente, para que pudéssemos estar aqui agora, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, refletindo sobre os seus ensinamentos, para que possamos usá-los no nosso dia a dia, para que possamos usá-lo na nossa evolução, na nossa missão evolutiva. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de termos tudo isso que nos é oferecido pelo plano maior. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. A casa espírita e seu papel. A casa espírita, ela tem 3 palavrinhas principais que descrevem a sua função, o porquê dela existir. A gente usa 3 letrinhas, o P, o E e o D. O P é de prática, o E de educação e o D de difusão do Espiritismo. Numa casa espírita, nós somos acolhidos, nós somos recepcionados, nós assistimos palestras, preleções, participamos de reuniões mediúnicas, tratamentos espirituais, estudos doutrinários, participamos da assistência material, filantrópica. Uma série de atividades acontecem aqui e em várias outras casas espíritas, pelo Brasil e pelo mundo afora. Mas uma casa espírita, ela é uma entidade civil. Uma casa espírita tem estatuto, ela tem CNPJ. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. Só que nós temos despesas aqui dentro. Despesas que precisam ser pagas. Por isso que também uma casa espírita precisa trabalhar internamente para a sua própria sobrevivência. Através de doações, de associação, através de trabalhos, através do voluntariado. Isso tudo é uma casa espírita. É uma organização. É uma organização de seres humanos com todos os privilégios e problemas que uma organização nos traz. Temos questões de hierarquia dentro de uma casa espírita, temos questões de relacionamentos humanos dentro de uma casa espírita, tal como temos em qualquer outra organização humana. Temos fofoca dentro da casa espírita? Não, o espírita não faz fofoca, ele faz comentários fraternos da vida dele. Tem tudo na casa espírita. Mas qual é a principal missão da casa espírita? É ajudar no desenvolvimento espiritual, é ajudar no desenvolvimento humano. Essa é a nossa missão. Só que tem vários outros irmãos que têm essa mesma missão que nós. Não somos só os espíritas que têm essa missão. E nós somos poucos, numericamente. Segundo a Federação Espírita Brasileira, a FEB, nós somos em torno de 4 milhões de espíritas no Brasil. Se bem que eles estimam que 30 milhões são simpatizantes. Não se declaram espíritas, mas se simpatizam com o espiritismo.
nós somos mais ou menos 14 mil casas espíritas no Brasil. 14 mil casas espíritas no Brasil. E no mundo, estima-se mais ou menos 15 milhões de espíritas. Então, se vocês veem, 15 milhões de espíritas no mundo, 4 milhões aqui no Brasil. Sem sombra de dúvidas, nós somos a pátria do espiritismo. Mas somos poucos. No mundo temos mais ou menos 1,3 bilhão de católicos. Mais ou menos 1 bilhão de protestantes evangélicos. E nós no mundo somos 15 milhões. Então o nosso trabalho, será que é importante? Será que é importante? Como são os centros espíritas? Como aqui essa querida casa? Simples. A gente não vê nada adornado de ouro aqui, né? Nada. A gente vê simplicidade, a gente vê funcionalidade. Quem nunca chegou ruim e saiu bem daqui? Esse é o melhor termômetro que tem da função da casa espírita. E a gente sai melhor do que a gente chegou. Mas se a gente for ver outros irmãos que têm missões parecidas com a nossa, de desenvolvimento espiritual humano, precisam de muito mais. Todos conhecem uma igreja que tem um templo gigantesco no Brás, chamado Templo de Salomão. O Templo de Salomão consumiu 680 milhões de reais para ser construído. 680 milhões de reais para ser construído. Muito luxo lá. Inclusive tem uma esteira automática que leva as doações, os chamados dízimos, automaticamente para os cofres. Nas casas espíritas nós não temos isso. Não temos isso. O Templo de Salomão tem uma área de 100 mil metros quadrados. 100 mil metros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, a Basílica de Aparecida tem 20 mil metros quadrados. A Basílica de São Pedro no Vaticano tem 25 mil metros quadrados. E a nossa casa aqui tem quanto? 80 metros. 80 metros. Total. O salão aqui está só 60. 80 metros quadrados. Talvez a maior casa que eu conheça na Federação Espírita do Estado de São Paulo, tem lá acho que 6, 7 andares, talvez 1.200 metros quadrados. Isso faz a nossa missão ser menor? Não faz. A própria Bíblia já dá uma dica. Se a gente for em Atos 17, Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Lá, mas Lucas, o evangelista que escreve, ele diz o seguinte: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso a Bíblia nos traz. Se a gente for na obra de Spinoza, Spinoza foi um filósofo holandês, judeu holandês, de ascendência portuguesa. Ele descrevia Deus da seguinte forma: pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que você mesmo construiu e acredita ser minha casa. Minha casa fica nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias, onde vivo e expresso o meu amor por vocês. Se ele não mora no templo, por que esse templo tem que ser tão luxuoso? Porque esse templo é feito para nós, é feito para o ser humano, é feito para atender alguma necessidade específica de um ser humano ou de outro. Então o que importa não é
a casa, o templo. O que importa é o que é feito lá. E qual a intenção que se faz tal coisa. É isso que nós precisamos prestar atenção. E questionar. A casa espírita está cumprindo com uma missão nobre? Essa pergunta que nós temos que fazer. Porque essa casa espírita, ela foi feita por homens, por nós, encarnados aqui. E o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a função da casa espírita? Kardec deixou a dica muito bem clara. Fora da caridade não há salvação. Então, fica a dica. Hashtag fica a dica. A missão da casa espírita é fazer caridade. Se nós estivermos fazendo caridade, nós estamos cumprindo com a função de uma casa espírita. E não precisa chamar de casa espírita, pode chamar de templo, de local de oração, o que for. Pode batizar da forma que for. E principalmente, se você puder batizar de seu lar, na sua casa, no seu quarto, melhor ainda. Se estivermos praticando a caridade. E que caridade que é essa? É aquela caridade que eu dou um trocadinho para a pessoa? É a caridade que eu dou 1 quilo de alimento? Também. Mas não é só essa, e talvez nem seja a principal. Depende da necessidade da pessoa. Se a necessidade da pessoa for comer, aí sim, é a principal, matar a fome. Mas não é a única. Nós podemos fazer caridade psicológica, o amparo, a orientação. Quando nós chegamos numa casa espírita, talvez a principal coisa que a gente possa fazer por esse assistido, por essa pessoa que está entrando, é acolhê-la. Hoje não está podendo abraçar? Vamos acolher com um olhar. Não está dando para mostrar o sorriso por causa da máscara? Mas os olhos sorriem. Se eu estiver sorrindo por baixo da máscara, meu olho vai estar transmitindo o meu sorriso. Esse acolhimento, gente, é importantíssimo. Vários de vocês aqui conhecem várias casas. Sabem que o acolhimento não é igual de uma casa para outra. Não é. Não são os mesmos espíritos encarnados que estão ali. Não é a mesma cultura que tem uma casa e outra. É importantíssimo. Começa lá na frente o trabalho da casa espírita. Na chegada, no primeiro olhar, no primeiro sorriso. A caridade espiritual. Essa a gente sabe. A gente vai numa casa espírita esperando um tratamento espiritual, esperando um passe. Vários de nós aqui, a gente fica adicto em passes, né? São os papapasses, né? Um passe uma semana sem receber um passe. É um bom vício, mas a gente não pode ficar dependente. O passe, ele é um auxílio que a gente recebe, nos auxilia. Mas quem se modifica e quem faz a diferença somos nós mesmos. Não é a casa espírita, não é o templo, não são as grandes igrejas, os grandes... Não. Quem faz a diferença para nós é a nossa transformação, a nossa vontade de se transformar. Claro que a casa espírita ajuda e deve ajudar sim na nossa transformação. Porque nós somos estudantes, aprendizes dessa doutrina maravilhosa. A doutrina espírita nos mostra os caminhos. O Evangelho é o caminho que a gente tem seguido. E ele, traduzido para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele passa a ser uma ferramenta fantástica para a gente estar conduzindo essa transformação. Então essa caridade, ela se dá de várias formas. Num centro espírita pode ter diversão, música. Por que não? Por que a centro espírita tem que ser sisudo? Tem um horário para tudo. Tem o horário da concentração, tem o horário da preparação, que o silêncio é uma prece.
Mas não, nós podemos nos confraternizar sim. Aliás, a gente tem que lutar contra uma coisa. Vocês já viram algum retrato de Allan Kardec sorrindo? É sempre aquela figura sisuda, né? Mas não precisa ser sempre assim. Com certeza Kardec também sorria. Quem conhece e assiste as palestras de Divaldo se diverte muito com as piadas dele, com as brincadeiras dele. E é assim que a gente tem que ser. E assim que o centro espírita tem que ser. Ele tem que ser diferente quando há necessidade de ser diferente. Ele tem que estar preparado para atender às necessidades. Porque todo mundo que vem aqui, vem com uma necessidade. E qual é essa necessidade? Às vezes, é só conhecimento. Eu quero ir lá, escutar uma palavra, aperfeiçoar um pouquinho meu conhecimento sobre a doutrina, sobre o Evangelho, enfim. O outro não. O outro vem aqui precisando de uma energia, precisando se reequilibrar, aí vem em busca de um passe de equilíbrio. O outro vem atrás de um tratamento espiritual, está passando por um processo obsessivo, está passando por algum processo espiritual mais complexo, ele precisa de uma ajuda. Então, o papel do centro espírita é entender como que a gente atende bem. Nós não estamos fazendo venda de nada aqui, mas como é que se faz uma boa venda? É quando eu conheço, reconheço e entendo a necessidade do meu cliente. Quando eu reconheço e entendo a necessidade do meu assistido, aí eu vou poder auxiliá-lo. Eu vou poder entregar aquilo que ele está buscando, está precisando. Então, o altruísmo, se colocar no lugar do outro, entender, fazer a leitura naqueles olhinhos quando chegaram aqui. Porque não são todas as pessoas que chegam aqui e falam, olha, eu estou precisando disso, daquele outro. Às vezes é muito difícil da gente falar das nossas dores. Aliás, eu acho que a maioria de nós é muito difícil. Mas, se o trabalhador, o tarefeiro daqui estiver preparado para sentir no olhar da pessoa, na energia que a pessoa chegou, se a cabeça dela estava baixa ou levantada, se ela sorriu ou se ela não sorriu, esse primeiro contato, esse acolhimento, já vai direcionar essa pessoa. E as casas espíritas têm uma coisa que é muito boa. Nós somos muito disciplinados, nós temos regras, nós temos horário. Só que nós temos que ter flexibilidade também. E se chega um irmãozinho precisando de uma conversa particular, de um tratamento particular, urgente, eu não vou poder falar para ele, olha, fica assistindo a preleção, pegue uma ficha de passe, espere a sua vez, vamos agendar uma entrevista fraterna. Às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. E essa percepção, o trabalhador da casa espírita, ele tem que ter. E nós somos incluídos para isso. Então, o trabalhador da casa espírita, ele tem essa missão. Porque essa é a missão da casa espírita. E hoje, uma missão importantíssima da casa espírita, pelo momento que nós vivemos, a casa espírita virou um hospital. Hoje, nós promovemos, ajudamos, colaboramos na cura daqueles que precisam de uma ajuda para continuar sua caminhada. Por toda a turbulência que a gente vive. No mundo de provas e expiações, a gente não está passando férias aqui. E a gente precisa, às vezes, de um médico espiritual. E aqui serve como um hospital. É a função, talvez, mais importante atual da casa espírita. Quem dera que a função principal fosse educação.
Mas hoje não, hoje a gente está precisando ajudar os irmãozinhos a se reerguer, ajudar os irmãozinhos a redirecionar a sua caminhada evolutiva. Então hoje nós temos que trabalhar como hospital. Mas amanhã nós vamos trabalhar como escolas apenas. E quem sabe um dia não seja necessário termos um centro espírita com essas funções. Que seja um centro de confraternização. Porque se você vem num hospital é para você se curar. Se você vai numa escola é para você se educar. É você. E se você não tem uma doença, você não precisa ir ao hospital. E como é que a gente se cura espiritualmente? É se transformando. A doutrina já nos ensinou, é na reforma íntima, é você deixando de privilegiar os seus defeitos morais, deixá-los de lado e começar a substituir pelas virtudes morais. É esse o remédio, é esse o tratamento prescrito pela nossa doutrina, por Jesus. Seja hospital, seja escola, o centro espírita tem que fazer isso tudo com humanização, o mais humanizado possível, o mais individualizado possível, porque cada ser humano que entrou aqui, cada alma que entrou aqui, cada encarnado que entrou aqui e cada desencarnado que entrou aqui. O centro espírita não é só para nós aqui encarnados, não. Tem vários outros desencarnados aqui, passando por processos de necessidade de médico, de necessidade de educação. Essa é a casa espírita. E ela é feita por nós tarefeiros, por nós assistidos. E cabe a cada um de nós colaborar para que ela sempre possa crescer no sentido de estar cada vez mais próximo da necessidade daquele que a procura. Que Deus os abençoe. E assim, mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedimos a sua força, Senhor, a sua força para que possamos renovar a nossa fé, firmarmos os nossos passos nessa caminhada evolutiva. A sua força, Senhor, que chegue até nós, que nos fortaleça para que possamos cumprir a nossa missão, que é voltar para o plano espiritual melhor do que aqui chegamos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.